Torcida tricolor, começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos falar sobre uma notícia que saiu ontem, de que Luiz Ubeldia pediu a contratação de um volante para compor o elenco. Mas antes, solta a vinheta! Pois é, torcida tricolor. Ontem saiu a informação, vou botar aqui na tela pra gente poder ler junto. Zubeldia pede reposição a Lima no Fluminense. Saída do meia não estava nos planos. Né? A notícia aqui é do Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia. E ele fala, né, que o Zubeldia pediu à diretoria do Fluminense para buscar uma reposição ao meia Lima no mercado para reforçar o elenco tricolor. Segundo o jornalista, a saída do jogador não estava nos planos inicialmente. Lima foi emprestado à América do México até o fim do ano com opção de compra. Desde sua saída, o Fluminense tem tido problemas no setor do meio de campo, com lesões e suspensões, envolvendo Hércules, Nonato e Facundo Bernal. Pois é, né? O Hércules aí que não voltou ainda no ritmo de 2026, infelizmente, terminou o ano de 2025 lesionado, e aí teve que perder um pouco da pré-temporada para recuperar de uma lesão. E no jogo contra o Palmeiras a gente pôde perceber que ele realmente não estava 100% com o ritmo de jogo. O Nonato também, enfim, tem sofrido com algumas lesões. E o Facundo Bernal que foi expulso no jogo de ida do Campeonato Carioca contra o Vasco. E aqui diz, né, que o técnico tem conversas constantes com a diretoria para achar um volante que chegue para somar no setor. Recorrer às categorias de base neste momento é visto como uma opção emergencial, mas não é a principal escolha do treinador. E aí aqui vai um pouco do que a rapaziada diz, né, de que o Zubeldia não gosta muito de trabalhar com a base. Hoje no elenco do Fluminense, para ser bem sincero, não sei se tem alguém na base que poderia jogar aqui. A gente tinha o Doma, que foi vendido, se eu não me engano, pro Houston Dynamo, e o Wallace Davi, que seria com certeza a primeira opção, mas aí foi envolvido aí na troca com o Savarino do Botafogo. Enfim, torcedor tricolor. Então, o Fluminense quer um volante para repor a saída do Lima. Quem acompanha as redes vizinhas sabe que eu já falo isso há algum tempo. O Fluminense precisa de um volante para compor elenco. Não dá para ficar com os que estão lá. O Nonato se machuca. O Otávio não é muito confiável. Enfim, então o Fluminense precisa buscar um volante ali para compor o elenco. E a gente sabe que esse jogador que vai vir para compor o elenco não é um jogador que vai ser caro. Provavelmente deve vir aqui do mercado nacional. E para isso eu trouxe aqui algumas opções. Trouxe duas opções, na verdade, que eu gostaria que viessem para o Fluminense. Que alguns eu observei, observei ano passado, mais que jogou a Série A, infelizmente foi rebaixado. E eu gostei muito do que eu vi do outro jogador neste início de 2026 no Campeonato Brasileiro. Pois é, torcida tricolor, o primeiro é Jaci Maranhão, do Coritiba. Jogador que tem 28 anos, 1,92 m. E o Jaci, pessoal, ele é um jogador coringa. Ele pode atuar tanto como, tá escrito aqui embaixo, como defensor, como zagueiro, e também como meio de campo. Na minha visão, o Jaci seria um baita de um reforço pro Fluminense. Pode ajudar na zaga, pode ajudar no meio de campo, um jogador de 1,92 m. Viralizou recentemente uma entrevista dele falando da sua mãe. Cara, que entrevista bonita. O repórter teve também uma sensibilidade, deu um abraço depois no Jaci. Que história que o Jaci tem. Enfim, cara, pô, assim, quem puder assistir, assista lá a entrevista que ele deu. E foi bem emocionante mesmo. E, cara, eu gostei. Eu assisti ao jogo do Coritiba contra o São Paulo, né? A gente tava até em live lá na rede vizinha. E, rapaziada, o Jaci, cara, é um bom jogador. Além dele ser predominante fisicamente, por causa do seu tamanho, por causa da sua altura, do seu porte físico, cara, ele batalha o jogo inteiro. Cara, ele não deixa a bola dividida pra lá. Ele vai em todas as bolas, ele se dedica, ele se doa em campo os 90 minutos. E, cara, gostei muito da partida do Jaci contra o São Paulo. Rapaziada, eu queria muito que o Jaci pudesse chegar ao Fluminense. Se eu não me engano, no final do ano passado, no início de 2026, o nome dele chegou a ser sondado ali no Fluminense. Não sei o motivo pelo qual não foi pra frente. Ele também recebeu algumas sondagens do futebol do exterior. Mas, galera, o Jaci Maranhão seria a minha primeira opção. A gente tá vendo aqui o mapa de calor da temporada, né, de 2026, que foram apenas 4 jogos. Mas se a gente pegar a Série B do ano passado, olha isso. É um jogador que atua predominantemente pelo lado esquerdo de defesa. E como eu falei, ele é um zagueiro e também pode jogar como volante. E como eu falei, não deve chegar por muito. Né? O Fluminense deve buscar aí uma solução mais econômica
para poder repor essa saída do Lima para compor o elenco do time. E a minha primeira opção aqui seria Jacy Maranhão, do Coritiba. Pois é, e a segunda opção seria Luiz Mandaca. Eu escolhi apenas jogadores brasileiros, pessoal, e vou explicar isso no final do vídeo. Mas, cara, o Mandaca é um jogador que, se eu não me engano, também teve um nome vinculado ao Fluminense no início de 2026. 24 anos, 1,78 m, meio campista. A gente pode ver aqui na temporada, é um cara que joga bastante, roda bastante, né, o campo. Se a gente pegar aqui o Brasileirão de 2025, você vê que ele joga predominantemente pelo lado esquerdo, mas parece aqui pelo lado direito, pelo meio. E o Mandaca é um jogador que não é excelente em nada, mas é um jogador que tem boas características. É um jogador que se destacou no Juventude, já vem se destacando aí há algum tempo, ele já tá no Juventude já há algumas temporadas, já tem bastante rodagem de Série A do Campeonato Brasileiro, e o contrato dele só vai até o final de 2026. Ou seja, aqui tem um valor de mercado de 1,9 milhão de euros, mas como o contrato dele só vai até o final de 2026, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com algum clube e conseguir um valor um pouco abaixo aqui do valor de mercado do atleta. Mandar com o jogador que, como eu falei, já teve rodagem no Corinthians, não teve muitas oportunidades, depois foi pro Londrina e já está no Juventude aí, vai fazer 5 anos. Já tem rodagem na Série A, jogou 41 jogos na última temporada, 45 em 2024, são números aí muito altos, e é um jogador que pode ajudar bastante o Fluminense. E por que eu escolhi só jogadores brasileiros, torcida tricolor? Porque o Fluminense atualmente no elenco tem 10 jogadores estrangeiros. Muito provavelmente o Terãs deve sair e a gente ficaria com 9, que é justamente o limite de inscritos no Campeonato Brasileiro por partida. Ou seja, a cada partida o Fluminense pode inscrever, relacionar, na verdade, 9 estrangeiros. E eu acho que a diretoria, para um jogador que vai compor elenco, deve ir atrás de um jogador brasileiro justamente para não tirar uma vaga de estrangeiro. A não ser que apareça uma ótima oportunidade de mercado, uma excelente oportunidade de mercado, que eu não acho que vai acontecer. Até porque, para jogadores que venham de fora do Brasil, as inscrições podem acontecer somente até o dia 3 de março. Jogadores que estão no futebol brasileiro, a CBF estendeu aí até o dia 27 de março. Então, assim, são jogadores que podem ajudar. O Luiz Mandaca e o Jacy Maranhão são jogadores que já jogaram no futebol brasileiro há algum tempo. O Mandaca já joga na Série A há mais tempo. O Jacy tá tendo a primeira oportunidade dele na elite do Brasileirão. E são jogadores ali que não tirariam vaga de estrangeiro, já conhecem o futebol brasileiro, já estão adaptados e seriam soluções mais baratas, podemos dizer assim, com melhor custo-benefício para poder compor o elenco do Fluminense. E aí eu acho que o Fluminense deve ir atrás de jogadores com essas características. Eu acredito que a diretoria não vai querer gastar muito e vai buscar soluções mais baratas e caseiras aqui no futebol brasileiro. E é isso, torcedor tricolor. Eu acho que seriam 2 jogadores que poderiam ajudar demais aí na temporada de 2026. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo, a gente agradece demais. É isso, torcedor tricolor. Saudações tricolores e até o próximo vídeo. Valeu!